O nutricionista é um profissional muito central nesse processo de ressignificação da comida na vida das pessoas, né? Esse é um dos grandes desafios hoje do contexto contemporâneo, né? Além da gente melhorar o sistema alimentar, redirecionar esse sistema alimentar de forma que a gente tenha alimentos mais saudáveis disponíveis para as pessoas, para todas as pessoas, um outro grande desafio é o sentido que a gente dá para a comida. E o nutricionista é um profissional que pode ajudar muito no sentido de resgatar o sentido da comida de verdade, como a gente fala, né? A comida que tem relação com a nossa história, com a nossa cultura, com os nossos hábitos familiares, com o que faz sentido para a nossa existência. Uma coisa muito importante nesse contexto atual é a gente entender quais são os processos que fazem a comida chegar no nosso prato, né? E como é que a gente preserva, né, esses hábitos e essas tradições que constituem a nossa cultura. Hoje a gente tem um assédio muito grande, né, por diferentes vias para a gente mudar a nossa alimentação e consumir uma série de alimentos que não são necessários, que fazem mal para a gente, que são os alimentos ultraprocessados e que concorrem com essa cultura alimentar. Então, e uma coisa muito importante é que na trajetória do profissional nutricionista nas últimas décadas, a gente caminhou muito para valorizar os componentes nutricionais dos alimentos, que são muito importantes, né, e que é muito importante que a população conheça para fazer as escolhas mais saudáveis. Mas além desse aspecto, digamos, mais biológico, mais da saúde que o alimento tem, existem outras dimensões da alimentação, a dimensão sociocultural, a dimensão econômica, a dimensão do direito humano. Tudo isso é muito importante de estar pautado na prática profissional do nutricionista, seja onde ele estiver atuando. Se ele estiver atuando na área de educação alimentar e nutricional em diferentes frentes, na escola, nos hospitais, na rede básica de saúde, em restaurantes. Em todas essas oportunidades de atuação, o nutricionista pode ser um profissional e é um profissional que traz a questão da cultura alimentar como uma questão central. Então hoje, acho que o grande desafio nosso é a gente conseguir resgatar essa perspectiva mais social que a alimentação tem, articulada à dimensão biológica que a alimentação tem. E a gente, quando fala de comida de verdade, fala da nossa cultura, fala da nossa tradição, a gente está falando disso. No Dia do Nutricionista, falar sobre a experiência de trabalho aqui na UERJ, né, para vocês, acho que é uma oportunidade interessante. A gente tem uma experiência já de 25 anos, né, no trabalho, linkando a questão da alimentação, nutrição e o envelhecimento, né, perspectiva de formação de profissionais qualificados para essa área. A gente tem um curso, né, oferecido para idosos, né, uma parceria do Instituto de Nutrição com a Universidade Aberta da Terceira Idade. E aí a gente pode imaginar que a gente vai trabalhar com idoso e vai abordar os aspectos relativos às alterações próprias do envelhecimento, as questões fisiológicas, as doenças pré-existentes, mas a gente tenta um trabalho aqui bastante ampliado, que não só pense, né, e aborde as questões relativas a esse processo biológico, mas também incorporando as questões culturais, as questões simbólicas, o que representa essa alimentação. A gente trabalha na perspectiva de aproximar a ciência da nutrição, a questão das alimentares e o cotidiano, a realidade de vida dos idosos. A gente tem experimentado novas estratégias, né, muito na perspectiva da educação alimentar e nutricional crítica, que tragam essa possibilidade do idoso trazer a sua história, a sua vivência, o seu cotidiano e a gente poder trocar essas experiências, esses saberes. A gente trabalha, por exemplo, com a questão dos açúcares, a gente utiliza uma dinâmica que a gente chama de um doce, uma história, onde cada um pode trazer a sua memória alimentar, trazer os significados, a sua história de vida. A gente também tem a experiência de trabalhar com o sarau, que é o espaço de literatura, trazer a música, trazer a poesia para pensar as questões alimentares. E também a oficina culinária, que é o que os idosos chamam de aula-festa, né? A gente trabalha com receitas, em especial receitas que eles trazem,
e a gente vai para o laboratório de técnica dietética, experimentar, degustar e trocar ideias, né? Então, acho que a nutrição, ela precisa, de alguma forma, incorporar muito do que a gente tem de apoio nas ciências humanas e sociais, né? Não só nas questões biológicas, não só nas recomendações dietéticas e nas questões fisiológicas, mas poder incorporar esses elementos para pensar e ampliar a questão da alimentação.